Então vamos lá. Novamente, pessoal, sejam todos bem-vindos, quem chegou atrasado. Então, na aula de hoje, notação científica. O que é essa notação científica? Forma de representação de um número, tá certo? Então, eu utilizo ela para quê? Para representar um número que possui muitos algarismos, ou seja, um valor muito grande, ou seja, um valor muito pequeno. Como são esses exemplos aqui, olha, 0,000000000000000345. Então, para a gente trabalhar com um número muito pequeno como esse, dá muito trabalho se a gente for trabalhar dessa maneira aqui. Então, criou-se essa notação científica. Só que a notação científica, pessoal, existe uma regra para que esse número esteja corretamente representado em notação científica. Qual é a regra? Um número, para estar representado em notação científica, ele tem que estar nesta forma aqui, ó. É um número n que multiplica uma base 10 elevado a n. Esse nzão, a gente chama ele, pessoal, de coeficiente. O 10 a gente chama de base. E esse nzinho aqui, vocês devem saber, isso aqui é o expoente. Então, qualquer número para estar representado em notação científica, ele tem que ter essa cara. Um número que multiplica uma base 10 elevada a um expoente qualquer. Na verdade, não é um expoente qualquer, porque eu tenho algumas regras. Esse expoente n, ele é obrigado a ser um número inteiro. Ele é obrigado a ser um número inteiro. Professor, mas existe um número que não é inteiro? Existe. Por exemplo, como é que eu represento a raiz de 2? A raiz de 2 é 2 elevado a um expoente 1 que tem aqui, ó. E aqui nesse índice eu tenho o índice 2. Então, a raiz de 2 ela pode ser representada desse jeito, ó. 2 elevado a 1 meio. E 1 meio a gente sabe que isso aqui é 2 elevado a 0,5. Então, veja, isso aí não é um expoente inteiro, tá certo? Então, isso aí não é uma representação, não é uma notação científica. Outra coisa, sem falar que ali eu não tinha a base 10. Outra coisa, esse coeficiente, o n aqui, ele é obrigado a ser menor do que 10, tá certo? Ele é obrigado a ser menor do que 10, o módulo dele. Por que eu digo módulo? Porque aí eu vou trabalhar sempre com um número positivo e aí você não vai se confundir. Como assim um número positivo? Quando você for trabalhar, quando você for transformar em notação científica, para você não se confundir, você esquece aquele sinal de menos que está lá. O sinal de menos está lá, mas você olha sempre ele como sendo um número positivo. Então, esse n aqui, pessoal, ele é obrigado a ser menor que 10 e ele é obrigado a ser maior ou igual a 1. Como assim, professor? O que é que isso aí significa de verdade? Significa o seguinte: antes da vírgula só pode ter um algarismo. Olha aqui. Antes da vírgula só pode ter um algarismo e esse algarismo ele não pode ser zero. Ele tem que ser maior que zero. Tudo bem? Então, como é que fica a representação dessa notação científica? Veja, esse número 0, esse monte de zeros, 345, para eu expressar ele em notação científica, quem é o n? O n é esse númerozão todinho. Só que eu vou transformar ele em notação científica da seguinte maneira. Essa vírgula que está aqui, lembra, só pode ter um algarismo antes da vírgula e esse algarismo não pode ser zero. Então, eu vou ter que colocar essa vírgula aqui, olha, no 3,4. Aí eu vou ter o número 3,45, tá certo? Então, eu vou ter o número 3,45 que multiplica uma base 10. Aqui não tinha base 10. Então, eu vou vou colocar uma base 10 aqui. E quem é que vai ser o meu expoente n? Bem, aí é o seguinte, pessoal. Existem várias regras. Se você for assistir vídeos no YouTube, a gente tem várias regras para essa questão de trabalhar com expoente. Tem
Movimentou para a direita, diminui o expoente. Movimentou a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. A minha regra, eu acho ela bem simples. Veja, analise esse número, 0,000 um monte, e agora analise o 3,45. Vamos lá, eu quero que alguém abra o microfone e responda. Eu não estou vendo o chat. Eu pergunto a vocês, qual desses dois números, esquece a base 10, 3,45 e esse aqui, qual deles é maior? O valor? 3,45. 3,45 é maior. Então, quando eu movimentei a minha vírgula para a direita, o que foi que eu fiz com esse número? Eu aumentei ele, tá certo? Eu aumentei ele. Então, a regra que vocês têm que ter em mente é a seguinte. Se eu aumentar aqui, eu tenho que diminuir lá no meu expoente. Se eu aumentar o nzão aqui, ó, se eu aumentar ele aqui, eu tenho que diminuir lá no meu expoente. Professor, e se for o contrário? A mesma coisa. Se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui no expoente. Então, vamos lá. Veja como a gente vai conseguir chegar nesse valor. Bem, qual era a base 10 que eu tinha antes? Eu não tinha base 10 aqui. Bem, se eu não tinha base 10, eu vou colocar que o expoente era zero, já que eu não tenho base 10, o expoente é zero. Então, eu vou colocar aqui de lado. Antes eu tinha expoente zero. O que é que eu tenho que fazer aqui no expoente? Eu tenho que diminuir. Qual é a operação matemática que eu diminuo as coisas? Subtração. Então, eu vou botar aqui um menos. Agora, que número eu vou subtrair? A quantidade que eu aumento ou que eu diminuo no expoente corresponde à quantidade de casas decimais que eu movimentei a minha vírgula. Então, vamos contar aqui, ó. Minha vírgula estava aqui, eu pulei para cá, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Então, se eu andei com a minha vírgula 13 casas, eu tenho que tirar 13 daqui, ó. Quanto é 0 menos 13? Menos 13. Então, o expoente aqui, ó, tem que ser menos 13, o expoente que surge lá no 10. Todo mundo entendeu, pessoal? Quando eu movimento a vírgula para a direita, eu aumento o número. Então, se eu aumento aqui, eu tenho que diminuir lá no expoente. Aqui eu não tinha base 10. E tinha, se eu quiser botar uma base 10 aí, eu boto. Qual é o número que eu multiplico por outro que vai dar sempre aquele outro? Qual é o número, qual é o elemento neutro da multiplicação e da divisão? Qual é? 1. Pronto, 1. Agora eu pergunto, qual é o expoente que qualquer número elevado a ele dá 1? É o zero. É o zero, justamente. Então, eu consigo colocar uma base 10 aqui nesse número, caso eu queira. É só eu chegar aqui, olha, e escrever aqui, ó, vezes 10 elevado a 0. Por quê? Quanto é 10 elevado a 0? 1. Quanto é 1 vezes qualquer número? É aquele próprio número lá. Então, eu não mudei o valor do número, tá certo? Então, veja que do mesmo jeito, olha, surge o meu zero. Tudo bem? Então, toda vez que você for trabalhar, precisar transformar em notação científica, mas não existe uma base 10, saiba que existe. É uma base 10 elevado a zero. Tudo bem? Qualquer número pode ser expresso com uma base 10. Base 10 elevado a zero. Tudo bem? Vamos ver no segundo exemplo o que acontece ao contrário. Vamos lá, eu tenho aqui um número, é um número aproximado da velocidade da luz. É 298, né? Na verdade, são aqui o quê? São 298 milhões, né? 298 milhões. Eu quero expressar esse número em notação científica. Nesse número, pessoal, não aparece a vírgula. Onde é que está a vírgula, já que não aparece? Quem me diz?
No final do número. Esquerda do Pronto. 2. Na esquerda. Pronto. Aqui no final do número, ó. A vírgula está aqui, tá certo? A vírgula está aqui. Bem, mas eu não posso ter esse número aí. Vamos lembrar, para ele estar em notação científica, antes da vírgula só pode ter um algarismo e esse algarismo não é o zero, não pode ser zero. Então, essa minha vírgula ela tem que andar e eu tenho que tacar ela aqui, ó, entre o 2 e o 9. Porque entre o 2 e o 9 vai ficar o número 2,98. Professor, e esses zeros no final? Pessoal, zero no final, após a vírgula, é aquela mesma coisa de zero à esquerda, tá certo? Ele não tem valor. Então, eu posso tirar esses zeros aqui, eu não sou obrigado a colocar eles. Claro, se eu tivesse um zero entre o 9 e o 8, aí sim, aí eu colocaria esse zero. Mas zeros ao final não preciso. Beleza. Pessoal, agora a mesma regra que eu usei aqui, olha. De 298 milhões, eu transformei ele em 2,98. Esquece a base 10 por enquanto. Eu aumentei ou diminuí? Diminuiu. Diminuí, pronto. Então aqui, olha, no coeficiente eu estou diminuindo o número. Lembrando que quando eu transformo em notação científica, eu não altero o valor do número. Eu simplesmente estou mudando a forma de representação. O valor tem que permanecer igual, ok? Então, se eu estou diminuindo, eu tenho que compensar lá no meu expoente. Eu vou acrescentar uma base 10 e vou ter que aumentar lá no meu expoente, na mesma proporção, tá certo? Então, aqui no início eu não tinha base 10. No início eu não tinha base 10. Então, eu consigo colocar uma base 10 elevado a zero. Então, meu expoente no início aqui era um zero. Eu tenho que aumentar o meu expoente. Então, a operação matemática que eu devo fazer é a adição. Eu vou aumentar quanto no meu expoente? Eu vou aumentar um número igual à quantidade de casas decimais que eu movimentei a minha vírgula. Então, vamos lá contar. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja que eu tenho 7. Opa, mas faltou essa, né? 8. Então, veja que eu tenho 8, né? 8 casas decimais. Então, eu tenho que aumentar aqui 8. 0 mais 8 é igual a 8. Tá certo? Então, diminuo aqui no coeficiente, aumento no expoente e esse número fica 2,98 vezes 10 a 8. Tudo bem, pessoal? É complicado a regra. É a regra que eu acho mais fácil. Vocês têm que entender que eu tenho que, se eu aumento de um lado, eu tenho que diminuir do outro na mesma proporção. Eu acho melhor do que ficar decorando. Movimenta para um lado, então aumenta. Movimenta para o outro, diminui. Tá certo? Você tem que entender isso aí. Só que você tem que entender que sempre tem que ser o módulo. Então, se esse número aqui for negativo, você olha só para o módulo, Você olha sempre para ele positivo. Bem, a segunda coisa, pessoal, é a ordem de grandeza. O que é essa ordem de grandeza? É o seguinte, alguns cálculos, eles não exigem uma precisão muito grande. Quando eu vou trabalhar com números enormes, na verdade, eu olho apenas para a base 10 mais próxima desse número. Como assim a base 10 mais próxima desse número? Seguinte, eu vou trabalhar lá com um número absurdo, eu vou fazer vários cálculos com vários números absurdos, mas eu não preciso de um valor preciso, mas sim um valor aproximado. Então, quando eu vou trabalhar com ordem de grandeza, eu não estou trabalhando com uma medida precisa, mas sim apenas um valor aproximado, tá certo? E aí, esse valor aproximado, eu vou utilizar uma potência de base 10 que mais se aproxima daquele número, tá certo? Potência de base 10 que mais se aproxima daquele número. Então, qual é a regra? Muito simples. Primeiro, para eu determinar a ordem de grandeza de um número, esse número precisa estar em notação científica. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar em notação científica. Segundo,
Depois que eu transformo esse número em notação científica, eu tenho que olhar para o valor do nzão. Quem é o nzão? O coeficiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, novamente, o número aqui em notação científica. Ó, n vezes 10 elevado a nzinho. Então, eu tenho que olhar para esse cidadão aqui. Se ele for maior ou igual à raiz de 10, se ele for maior ou igual à raiz de 10, o módulo dele, tá certo? Isso aqui é o módulo. Então, a ordem de grandeza daquele número vai ser 10 elevado àquele expoente acrescido de 1. E de acha isso, professor? Já nos exemplos eu explico. Se esse n for menor que a raiz de 10, então a ordem de grandeza daquele número vai ser a própria potência de 10, a própria potência de base 10. Mas aí você me pergunta, professor, mas quanto é a raiz de 10? Pessoal, nós vamos trabalhar com raiz de 10 sendo aproximadamente igual a 3,16. Tá certo? Esse vai ser o valor que a gente vai trabalhar. É um valor aproximado da raiz de 10. Então, o que é que significa na prática? Eu peço a ordem de grandeza lá de determinado número. Você transforma aquele número em notação científica. Você olha para esse n, que é o número que antecede a base 10. É o coeficiente. Se ele for menor que 3,16, a ordem de grandeza vai ser a própria base 10 que está lá. Tá certo? Com aquele expoente bonitinho. Se ele for 3,16 ou maior do que 3,16, tá certo? Você vai colocar a base 10 acrescido de 1 no expoente. Mas por que raiz de 10, professor? Se raiz de 10 é só 3,16, não era para ser, não era 5, não? Não, pessoal, é porque é o seguinte, aqui eu teria uma multiplicação de bases 10. Eu iria transformar esse número numa base 10, tá certo? Eu iria transformar esse número numa base 10. E como é que eu transformo essa raiz de 10 em potência de base 10? Essa raiz de 10 em potência de base 10, ela significa isso aqui, ó, 10 elevado a 1 meio. Toda vez que vocês virem um número elevado a 1 meio, significa a raiz quadrada desse número, ok? 10 elevado a 1 meio, isso aqui é igual a 10 elevado a 0,5. Então, eu vou ter um arredondamento. Como assim, professor? Um arredondamento da seguinte maneira. Se o meu número for maior do que a raiz de 10, maior do que 3,16, quando eu for transformar em base 10, esse expoente vai dar mais do que 0,5. Então, eu uso o critério de arredondamento. Se esse número for menor do que 3,16, ele vai ser menor do que a raiz de 10. Então, o expoente dele vai ser menor do que 0,5. Então, eu vou usar novamente a questão de arredondamento e ele vai ficar só aquele cidadão. Tá certo? Não vou perder muito tempo nessa questão de tentar mostrar para vocês essa questão de como seria esse arredondamento. Eu iria simplesmente somar os expoentes. Tá certo? Então, por exemplo, se eu somo um expoente, e aí se eu somo dois números e a soma deles dá 3,2 e eu quero trabalhar só com o número inteiro, eu arredondo para baixo. Se eu vou trabalhar com um número e a soma dele dá, por exemplo, 3,6 e eu quero trabalhar com arredondamento, então esse 3,6 eu arredondo para cima. Então é isso que acontece aqui, tá certo? Então, olhou para o número, ele é menor do que 3,16, eu deixo naquele expoente. É maior ou igual a 3,16, eu acrescento 1 no expoente. Então, vamos ver aqui exemplos. Veja, número em notação científica, 2,5 vezes 10 elevado a 5. Cadê o n? O n está aqui, ó, 2,5. 2,5 é menor do que 3,16? É.
então a ordem de grandeza vai ser a própria base 10 elevado a 5. Ó. Como 2,5 é maior que ou igual a 1 e menor que raiz de 10, a ordem de grandeza é 10,5, é a própria 10 elevado a 5. Agora atenção para isso aqui, ó. O número em notação científica, menos 4,6 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto é o módulo de menos 4,6? O módulo de menos 4,6, pessoal, é 4,6. Toda vez que vocês virem um número entre duas barras verticais como essa, isso aqui significa módulo. E aí vocês têm que entender o seguinte, o módulo de um número, ele é sempre o mesmo número só com valor positivo. O mesmo número só com valor positivo. Então, módulo de menos 2, 2. Módulo de menos 10, 10. Módulo de 5, 5. Ok? Então, veja que o módulo de 4 menos 4,6 é 4,6. E 4,6 não é maior do que a raiz de 10? Quanto foi mesmo a raiz de 10 que eu coloquei? 3,16. Pronto. Então, se esse número aqui é maior, significa dizer que a ordem de grandeza desse número vai ser a mesma base 10, só que acrescida de 1 no expoente. Então eu vou aumentar 1 no expoente dela. Então, a base dela é 10 elevado a menos 6. Ó, então, a gente vai fazer assim, 10 elevado a menos 6. Só que eu tenho que acrescentar 1 no expoente. Então, mais 1. E aí você trabalha. Quanto é menos 6 mais 1? Menos 5. Menos 5. Pronto. Pois isso aqui é a ordem de grandeza daquele número. Tá aí ele aí, ó. Então, vocês têm que tomarem cuidado com a questão dos sinais. Tá certo? Deu para entender a ordem de grandeza? Transformei o número em notação científica. O número que antecede a base 10 é menor do que 3,16. A ordem de grandeza é a própria base 10, dele. Agora, se o número é maior que ou igual a 3,16, o módulo dele, então eu vou ter que aumentar 1 no expoente dele. Tá certo? E lembrem, menos 5 é maior do que menos 6, porque ele está mais próximo do zero. Então, menos 5 é maior do que menos 6. Se eu tenho lá temperaturas, eu tenho um local a menos 5 graus Celsius e eu tenho outro local a menos 6 graus Celsius, onde é que está mais frio? Menos 5 graus Celsius. Menos 6, justamente. Por quê? Porque é mais baixa a temperatura. Ok? Então, vamos para exercícios, pessoal. Vamos praticar. Primeiro exercício, passe os números a seguir para a notação científica. Então, entendam. Regra, antes da vírgula, só pode ter um algarismo e esse algarismo não pode ser zero. Então, nesse primeiro número, na letra A, onde é que eu tenho que colocar a minha vírgula? Entre o 1 e o 0. Pronto, vou botar aqui. Então, eu vou reescrever aqui na frente. 1,05. Esses zeros aqui, eu não vou reescrever eles, mas nós vamos ter que contar na hora de movimentar a vírgula, ok? Eu não vou reescrever ele aqui, mas eu vou ter que contar. Isso aqui eu vou multiplicar por uma base 10. Aí vamos lá para a regra. Desse número para esse, eu aumentei ou diminuí o valor dele? Diminuiu. Então, pronto. Se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar lá no meu expoente, que ainda nem existe. Mas eu vou ter que aumentar lá. Como antes não havia base 10, eu vou tacar um expoente aqui 0. Porque eu posso tacar lá uma base 10 elevada a 0, que não vai interferir no resultado. Como eu tenho que aumentar, mais. Eu andei quantas casas? A vírgula estava onde mesmo? Estava aqui no último zero, né? Depois do último zero. Não apareceu, é porque está lá. Então, 1, 2, 3, 4,
5. Então, eu tenho aí que aumentar 5. Então, 0 mais 5, 5. E o meu expoente ali vai ter que ser 5. Então, esse número, 105.000, pode ser representado da forma 1,5 vezes 10 elevado a 5. Ok? Quem é que me dá o resultado da letra P? Zero vírgula 0019. Vamos lá? Alguém? 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Vamos ver. Quem é a Amanda? Quem é que tá falando? Eu, professor. É? A Amanda? Certo. Então vamos lá. Ó, vamos ver se ela acertou. A vírgula não só pode ter um algarismo antes da vírgula e esse algarismo não pode ser zero. Então está correto. Ela botou a vírgula aqui. Pronto. O que foi que eu fiz com o número? Esse número 1,9 ele é maior do que 0,0019. Então a Amanda aumentou. Se a Amanda aumentou aqui, ela tem que diminuir lá no expoente na mesma proporção. Pronto. Ela não tinha expoente antes, então botei 0. Professor, e se já tiver expoente antes? Aí você bota o expoente que já existia, ok? Então não tinha expoente a 0. Se eu tenho que diminuir, menos. Ela andou quantas casas? 1, 2, 3. Pronto, 0 menos 3, menos 3. Corretíssimo, ok? Pessoal, quem não estiver entendendo, abre o microfone e fala. Não precisa ter vergonha, tá certo? Vergonha é ficar com a dúvida. A gente está aqui justamente para tentar tirar essa dúvida de vocês. Olha, a distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Atenção para essas questões, pessoal. Aqui, como ela é uma questão matemática, puramente matemática, né? Ele nem especificou qual é a unidade. Então, ele quer simplesmente saber quanto vale esse número em notação científica. Mas algumas questões de física, o autor ele complica um pouquinho e ele pede que você transforme ainda a unidade. Por exemplo, se ele perguntasse aqui, quanto é esse número, né? Expresse essa distância em metros em notação científica. Então, você ainda teria que transformar de quilômetro para metro. Saber que de quilômetro para metro eu multiplico por 1.000, tá certo? Ou meto lá uma base 10 elevado a 3. Por quê? Porque multiplicar por 1.000, 1.000 é quem? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu multiplico por 10, 10 vezes 10, 3 vezes. Ou seja, 10 ao cubo. Tá certo? Então, atenção para essas coisinhas. Mas essa daqui é moleza, né? Onde é que eu tenho que colocar a minha vírgula? Primeiro, onde é que está a minha vírgula? Depois do último 0. Está no último 0 aqui. Pronto, lá no final. Beleza. Ela tem que ir para onde? Entre o 1 e o 4. Entre o 1 e o 4. Pronto. Entre o 1 e o 4. Então, eu vou reescrever até o 6, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. 1,496. Pronto, eu vou colocar até o 6. Isso aqui vezes uma base 10. Aí, é claro, a gente está vendo aqui ó, que esse número ele é muito maior do que esse. Então, eu estou diminuindo esse número. Essas setinhas, pessoal, vocês podem até fazer, quando vocês forem resolver, vocês podem ir colocando essas setinhas. Olha, eu estou diminuindo aqui, então lá no meu expoente eu vou ter que aumentar lá do outro lado. Tá certo? Então, aqui não existia expoente, eu vou colocar um expoente 0. Ok?
Se eu tenho que aumentar, é mais. Ok? E agora a gente conta quantas casas decimais a gente andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu andei 8 casas com a minha vírgula. Então, eu vou ter que aumentar 8 aqui. Isso aqui vai me dar 8. Então, expressando isso aqui em notação científica, 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Tá certo? É complicado? Não. É não. É né? muito legal. É legal. Vocês têm que tomar cuidado só com as operações matemáticas, tá certo? Vamos ver agora aqui. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,673 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Quem possui maior massa? Bem, como é que eu faço isso aqui, pessoal? Bem simples. Ó, tem duas formas. Como os dois números estão em notação científica, estão vendo? Ó, esse número está em notação científica. Por quê? Antes da vírgula só tem um algarismo e não é o zero. Esse número também está em notação científica. Ele só possui um algarismo antes da vírgula e não é zero. Então, quem tiver maior expoente, nesse caso aqui, por quê? Porque um expoente significa uma multiplicação por 10. Um expoente a mais significa uma multiplicação por 10. Então, já vai compensar o quanto esse aqui é maior do que esse. Ó. Tá certo? Quando esses números não estão em notação científica, você também consegue colocar todos na mesma base 10. Como assim colocar todos na mesma base 10, professor? Fazer que eles possuam, né? Fazer com que eles possuam o mesmo expoente. Ok? Então, nesse caso aqui, quem é que tem maior expoente? Quem é que tem maior expoente aqui? É o 10 a menos 27 ou é o 10 a menos 31? Quem é que tem maior expoente? Menos 27. Menos 27. Pronto, isso aqui vai ser a massa maior. Mas para vocês não ficarem com dúvida, nós vamos transformar todos dois com o mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer é pegar esse número aqui e fazer com que esse expoente ele vire menos 31. Tá certo? Então, eu vou colocar bem aqui, olha, massa do próton. Ele é 1,673 vezes 10 elevado a menos 27. Eu quero que esse número vire um número que multiplique a base 10 elevado a menos 31. Já foi isso aí, pessoal? Eu vou fazer mais o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 100 vírgulas. Depois eu me viro com a vírgula. 1673. Eu não vou colocar a vírgula agora. Vamos lá. O que é que eu estou fazendo daqui para cá com os expoentes? O que foi que eu fiz com o meu expoente? Aumentei ou diminuí o expoente? De menos 27 para menos 31? Diminuiu. Diminuí. Pronto. Pois vamos lá. Diminuí aqui. O meu expoente era menos 27 e ele virou menos 31. Procede? Eu diminuí. Diminuí quanto? Quem me diz? 4. 4. Pronto. Por que 4? Porque sinais iguais soma e conserva o sinal. Menos 27 menos 4, menos 31. Beleza. Então, significa dizer que eu diminuí 4 aqui no expoente. Então, se eu diminuir 4 no expoente, eu vou ter que aumentar
aqui no coeficiente, ó. Aqui eu tenho que aumentar. Então, eu vou ter que movimentar a minha vírgula 4 casas. Aí eu pergunto, essa minha vírgula, ela vai andar para a direita ou vai andar para a esquerda para eu conseguir aumentar o número? Para onde é que eu ando ela? Para a esquerda. Para cá. Para cá? Para a esquerda. Não, a minha esquerda é para cá. Ah, no caso é direita, a sua é direita. Pronto, então eu vou andar para cá. Tá aqui. Por quê? Porque quando eu pulo ela para cá, vira 16, não é? Para cá, 167. E assim por diante. Então, eu vou ter que andar 4 casas. Quando eu boto aqui, dá 1. Aqui dá 2. Aqui dá 3. Mas aí acabaram-se os zeros. Acabaram-se os números. O que é que eu vou acrescentando agora? Zeros. Então, eu coloco aqui, ó, um 0. Aí, botei aqui a vírgula. Andou 4, né? Bateu 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que acrescentar ainda aqui, olha, mais um 0. Então, veja, dessa maneira agora, eu consigo comparar o seguinte, ó. A massa do próton, ela é 16.730 vezes uma base 10 elevada a menos 31. E a massa do elétron, eu vou colocar aqui ME, é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31. Vou colocar aqui as mesmas unidades, quilograma e quilograma. Pergunto a vocês, vejam, como as bases são iguais, 10 a menos 31 e 10 a menos 31, eu vou simplesmente olhar para os coeficientes aqui. 16.730 e 9,11. Quem é que é maior? 16.730. Pronto, então eu vou dizer que a massa do próton é maior. Então, quem é que possui maior massa? Próton. Ok? Vou colocar aqui como resposta. Próton. Tudo bem? Essa complicou mais? Para transformar para a mesma unidade? Para a mesma unidade, não, perdão. Para a mesma base? Um pouco, né? Vocês têm que atentar, pessoal, para onde é que eu movimento a minha vírgula de forma que ele aumenta. Então, é muito simples. Ó. Esse número 1,673, 673 animal, né? 677, não, 673, ó, se eu movimento a vírgula para cá, vira 16, 173, então eu estou aumentando. Se eu movimento ela para cá, vai virar 0,1, 0,01, 0,001, ou seja, estou diminuindo. Então, ando para a direita, aumenta. Ando com ela para a esquerda, diminuo. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Ó, o Enem, em física, vocês não vão ter uma questão pedindo um número em notação científica em física. Mas em matemática tem muito. Olha aqui uma questão do Enem de 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, vamos lá. Ele está dizendo que as exportações de soja totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Então, ele quer saber qual foi a quantidade de soja exportada em julho de 2012. Cadê a quantidade de soja exportada em julho de 2012?
4,129 milhões no mês de julho de 2012. Então, ele quer simplesmente que você transforme esse número, 4,129 milhões, em notação científica. Tá certo? E esse número, pessoal, essa questão aqui era para você pegar ela e já matar ela de cara. Por quê? Quando você não está prático, você vai fazer o seguinte, ó, 4,129, né, milhões. Aí você imagina assim, como é que eu escrevo esse milhão? Como é que eu escrevo 1 milhão? Como é que eu escrevo 1 milhão, pessoal? Como é que eu escrevo 1 milhão? 1 e quantos zeros? 6 zeros. 6 zeros. Pronto. 1 e 6 zeros. Pessoal, eu transformar 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão e assim por diante, em base 10 é a maior moleza que tem. Por quê? Eu escrevo a base 10 e eu simplesmente conto a quantidade de zeros que tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu taco lá no expoente, ó, 6. Então, isso aqui é 1 milhão. Isso aqui é quanto? É 1 e 3 zeros. É 1000. Isso aqui é quanto? É 1 e 9 zeros. É o bilhão. Então, isso aqui era a maior papa para vocês fazerem. Por quê? Você iria simplesmente chegar aqui, 1,129 milhões. Então, 1,129 vezes 10 elevado a 6. Olha aí o tanto que essa questão era papa. Tá certo? Outra forma de fazer seria 4,129 milhões é 4 inteiro, aí eu iria colocar 129 e ia terminar o milhão. O milhão eu precisaria de mais 3 zeros. Você iria fazer assim. Aí depois você iria voltar essa vírgula de novo e aí iria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Estão vendo? Professor, mas aí ele não pede em quilogramas, não. Oi? Mas aí no caso ele pede em quilogramas. Opa, pois obrigado. Eu não tinha prestado A atenção a essa das questão. toneladas. Olha aí. Agora sim. Então, nós vamos acrescentar só mais uma coisinha aqui. Uma tonelada. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Ó. Tava boa demais para ser verdade. Deixa eu... Opa, só um segundo. Ih, não vou conseguir tirar esse número aí do meio. Então, eu vou apagar ele aqui. Vou apagar isso aqui. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Tá certo? Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Como é que eu expresso em notação científica 1000 mesmo? Eu coloquei ali. 1000 em notação científica não, perdão. Em base 10, 1000 equivale a 10 ao cubo. Então, para eu saber... 10 ao cubo, viu? Que é esse 3 aqui. Como é que eu transformo de tonelada para quilograma? Eu vou multiplicar, tá certo? Daqui para cá eu multiplico por 1000. Se fosse o contrário, se eu tivesse em quilogramas e quisesse encontrar em tonelada, então eu iria dividir. Exemplo, digamos que eu tenha 3.000 quilos, eu quero saber quantas toneladas são. Então eu vou dividir 3.000 por 1000, que vai dar 3. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a única coisa que você vai colocar é uma multiplicação de 10 a 3. E aí, professor, como é que fica isso aí? Bem, aí aqui é o seguinte. Multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Isso, 4,129. Aí você vai repetir a base e vai simplesmente somar o 6 mais o 3. Tá certo? Então, 6 mais 3, 9. Então, agora sim, agora está correto. Isso aqui
quilogramas, ok? 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Lembrando, toda vez que eu tenho uma multiplicação de base 10, eu somo os expoentes obedecendo, claro, aos seus sinais. Se eu tiver um ali negativo, eu vou ter que subtrair. E se eu tiver uma fração de base 10, pessoal, como por exemplo aqui, olha, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 3, nesse caso aqui eu repito a base e subtraio esses expoentes aqui, ó, 7 menos 3. E aí vai dar 4. Tudo bem? Vou separar isso aqui para não confundir. Isso aqui é outra coisa. Tudo bem? Então, na multiplicação, somos expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Posso passar? Sim. Pode sim, professor. Então, vamos lá. A próxima é o seguinte. Mais uma do Enem de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Pessoal, essa questão é a mais papa que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, escrito em notação científica. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pessoa tentando aqui entrar. Não, apareceu não. Jurava que tinha uma pessoa aqui tentando entrar. Então vamos lá. Qual é a alternativa correta? Qual é o único número que está inscrito em notação científica? Qual é a regra para ele estar em notação? Letra? Letra B. A letra B. B de bola. Pois é. Pessoal, para o número estar em notação científica, antes da vírgula, só pode ter um algarismo. Ou seja, esses três aqui estão fora. Ó. Por que eles estão fora? Porque ele tem mais de um algarismo antes da vírgula. Aí só sobrou esses dois. Só que a letra A também não pode, porque esse único algarismo antes da vírgula, ele não pode ser zero, né? Então vamos... Não pode ser zero antes da vírgula. Então isso daqui é papa demais. O Enem, pessoal, as questões fáceis valem mais do que as questões difíceis. Quanto mais alunos acertam aquela questão, mais ela vale. Então a questão dessa daqui era para valer quase a nota toda de matemática, porque essa daqui foi papa, viu? Não foi brincadeira não. Então não é só o número estar multiplicando uma base 10 para ele estar em notação científica. Eu preciso que antes, né, da vírgula, eu preciso que o módulo desse número seja positivo. Eu preciso que o módulo desse número seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, antes da vírgula só pode ter um algarismo e ele não pode ser zero. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer logo essa daqui. Sim, essa daqui é o seguinte. Realize as operações a seguir e escreva os resultados em notação científica. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos transformar os números em notação científica primeiro e depois realizar as operações. Tá certo? Então vamos lá. Na letra A, como é que vai ficar esse número 0,00004? Eu vou ter que colocar a vírgula onde? Depois do 4. Você pode até colocar assim, ó, se você quiser, 4,0. Não tem problema algum. Tá certo?
muitas vezes a gente acrescenta zeros após a vírgula para igualar casas decimais, tá certo? Vezes uma base 10. Beleza. O que foi que eu fiz com o número? Eu aumentei, porque ele era 0,004 lá, e eu aumentei para 4. Então, eu vou ter que diminuir aqui o meu expoente. Bem, eu não tinha expoente, vou colocar aqui em cima aqui 0. Aí eu andei 1, andei 2, andei 3, andei 4, andei 5. Então, 0 menos 5, isso aqui vai me dar menos 5. Então, aqui vai ficar 5. Negativo. Menos 5. Tá certo? Olha, estou colocando menos 5 lá no 0. Menos 5. Pronto. Isso aqui vezes 24 milhões. Onde é que eu vou colocar a vírgula lá do 24 milhões? A vírgula está... Isso, a vírgula está lá no final, eu vou trazer para cá. Então, vai ficar 2,4 vezes uma base 10. Pronto, 2,4 vezes uma base 10. O que eu fiz com esse número? Eu diminuí, porque ele era 24 milhões e agora ele é só 2,4. Então, eu vou aumentar lá do outro lado no expoente. Eu não tinha base 10 aqui, então eu vou tacar um expoente 0 e eu vou ter que aumentar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter que aumentar... Tem que aumentar 7. Então, isso aqui vai ficar 7. Então, isso aqui vai me dar... O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo isso aqui da seguinte maneira. O que não é base 10, eu multiplico. Então, eu vou multiplicar o 4 e eu vou multiplicar o 2,4. Tá certo? 4 vezes 2,4. 2,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Eu tenho quantas casas decimais aqui, ó? Não vou olhar para cá, não. Eu vou olhar ali, onde eu armei a continha. Então, aqui, olha, eu só tenho uma casa decimal, que é no 2,4. Então, eu vou tacar uma casa decimal aqui, ó. Então, vai ficar 9,6. Aí você me diz, não, professor, mas ali não é 4, é 4,0. Sim, mas 4,0 e 4 tem o mesmo valor, tá certo? Se eu colocasse ele aqui, ó, vírgula 0, aí eu teria só que derrubar o 0 aqui, ó, e ficaria a mesma coisa, 9,60, que tem o mesmo valor de 9,6, ok? Então, vamos lá, isso aqui vai ficar 9,6 vezes uma base 10. O que é que eu vou fazer agora? Somar os expoentes das bases 10, obedecendo aos seus sinais, claro. Então, eu vou ter menos 5 mais 7. Quanto é que dá isso aí? 2. 2 positivo, justa. Pronto. Então, eu tenho aí que o resultado é 9,6 vezes 10 ao quadrado. Professor, e se eu tivesse feito aquela multiplicação ali? Bem, se você tivesse feito essa multiplicação, daria a mesma coisa assim, ó. Esse 4 vezes esse 24 dá aquele 96. Aí você iria colocar, ó, esses 6 zeros aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aí você iria voltar aqui, ó, e contar as casas decimais que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu iria contar lá as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então iria ficar o número 960. Transformando 960, iria ficar 9,6 vezes 10 elevado a 2, do mesmo jeito. Tudo bem? Ele queria que fizesse daquela forma ali.
Só que para a gente treinar a notação científica, a gente transforma isso aí. Como a gente já vai aqui para 54 minutos, tá certo? 55 agora, eu vou fazer lá a última questão, eu vou deixar essa daqui para vocês treinarem em casa, porque eu vou disponibilizar esse PDF daqui a pouco lá na plataforma, tudo bem? Vou disponibilizar o PDF e a gravação da aula. Vamos fazer essa daqui porque ela trabalha base 10, perdão, ordem de grandeza. Então vamos lá. Lembrando, essas duas vocês brincam com elas em casa. O fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média, de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Então vamos ver aqui o que é que ele dá de interessante. Ele me diz que um coração ele bombeia 20 litros por minuto. E aí ele quer saber qual é a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado em um dia. Tá certo? Bem, o que a gente precisa saber o que é que a gente precisa saber? A gente sabe que ele bombeia 20 litros por minuto. E ele quer saber qual é a quantidade de sangue que ele vai bombear em um dia. Qual é a primeira coisa que a gente tem que procurar aí? Para a gente conseguir resolver isso aí. O que é que vocês acham? Como é? Quantos minutos cabem em um dia? Pronto. Só isso aí. A gente só tem que saber quantos minutos a gente consegue em um dia. Então, olha, a quantidade de minutos que a gente consegue em um dia é muito simples. A gente começa da unidade menor até chegar no dia. Por exemplo, a gente sabe que uma hora... Tipo, é só fazer uma hora, tem 60 minutos. Aí é só multiplicar 60 vezes 24, que são 24 horas em um dia. Pronto. 24 horas. Então, eu vou ter aqui... Isso aqui é uma hora. A quantidade de minutos em uma hora. Isso aqui é a quantidade de horas em um dia. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de minutos de um dia, certo? Vezes o que agora? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a quantidade de minutos em um dia. Pronto. Agora, o que é que eu preciso? Isso aí me dá o número de minutos. O que é que eu preciso fazer agora? Multiplicar. Por quanto? Por 20. Por que 20? Por causa que é o tanto de litro de sangue que precisa por um minuto. Isso, que ele bombeia em um minuto. Pronto. Pois pronto, quando eu fizer essa multiplicação, eu encontro a quantidade de sangue que vai ser, bombeado em um dia. Então, aquilo ali é o minutos que existe em um dia, e isso aqui é o bombeamento de sangue por minuto. Ponto. Por minuto. Então, resolvendo essa multiplicação, a gente faz assim, pessoal. Olha, quanto é esse 6 vezes esse 2? 12. 12. Pronto. 12. Deixa eu mudar essa cor aqui, para a gente poder matar aqui. Pronto, vamos fazer assim. Esse 6 vezes esse 2 dá 12. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0 no final e esse 0 e vou acrescentar eles lá. Então, a multiplicação de 60 vezes 20 dá 1.200. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele 1.200 e vou multiplicar por esse 24. Tá certo? Vou multiplicar por esse 24 aqui. Onde é que eu coloco o 24, professor? Pode ser de qualquer lado. Aí vocês percebem que eu deixei esses dois zeros aqui de lado, não foi? Eu meto a mão no zóio deles e derrubo eles. Ó.
Eles vão cair aqui. Aí agora eu estou multiplicando pelo 2, ó. Tá certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar pelo 1. Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo do 4. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 2... Vai dar 28.800. Pronto, rapaz. Esse sim tá perigoso. Agora aqui eu somo. 0, 0, 8, 8 e 2. Pronto. Eu tenho 28.800. O quê? Aqui, ó, litros. Tá certo? Então, isso aqui, eu vou botar aqui um L. Pronto. É isso que ele quer? Ele quer em litros. Ele quer em litros, ó. Tá certo? Então, tá em litros. Só que ele quer saber qual é a ordem de grandeza. Então, para eu saber qual é a ordem de grandeza, eu tenho que transformar primeiro isso aqui em notação científica. Então, eu vou transformar 28.800 litros em notação científica. Para eu transformar esse número em notação científica, a vírgula que está onde mesmo que está a vírgula? Depois do último 0. Então, vamos lá. Pronto, eu vou levar ela para onde? Vai colocar entre o 2 e o 8. Entre o 2 e o 8. Pronto. Então, aquele meu número, ele vai passar a ser 2,88 vezes uma base 10. Beleza. O que foi que eu fiz mesmo? Eu, de 28.800 para 2,8, eu diminuí. Então, eu vou ter que aumentar lá no meu expoente. Antes, eu não tinha base 10, então meu expoente é 0. Se eu tenho que aumentar, mais. Aí eu andei mesmo quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 casas decimais. Então eu vou somar 4. 4 aqui. É a letra C. Ok? Beleza. Transformei meu número em notação científica. Aqui está. Litros. Só falta uma coisa. Eita, que esse meu 2 aqui ficou uma desgraça, viu? Deixa eu melhorar ele aqui. Pronto. Para eu transformar agora em ordem de grandeza, para eu dar, transformar não, para eu dar a ordem de grandeza desse número, eu tenho que olhar mesmo para quem? Primeiro eu olho para esse número. Quanto é mesmo a raiz de 10 que eu falei? 3,16. 3,16. Olha, rapaz, mas vocês estão com arro de acho mesmo. 3,16. Então, 2,8 é menor do que 3,16? Sim. Sim. Então, a ordem de grandeza vai ser essa mesma base 10 aqui. Tá certo? Letra C. Então, a gente pode colocar assim, ó. Como 2,88, né, é menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza vai ser, né, 10 elevado a 4. Ok? Letra C de casa. Bem, pessoal, eu vou parar a gravação por aqui, ok? A gente já extrapolou aí o tempo.